Olá, vendedor! Como é que você está nessa manhã linda, nesse dia maravilhoso? Vamos falar um pouquinho sobre aquele livro que está na estante ali. É do nosso colega Conrado Adolfo. Ele fala sobre os outros 8 P's de marketing. Vamos falar só um pouquinho sobre ele, tá? Sobre algumas dicas e como a gente pode aplicar essa metodologia para você, vendedor, para você, vendedora. Esse livro ele é composto de 8 passos, 8 P's. Vamos citar alguns deles aqui, tá? O primeiro P é pesquisa, o segundo P planejamento, o terceiro produção, o quarto publicidade, o quinto promoção, o sexto propaganda, o sétimo personalização e o oitavo precisão. Quem sou eu para querer fazer algum tipo de comentário assim profundo sobre o livro? Conrado Adolfo, ele realmente pode fazer isso com mais propriedade. Apenas eu quero fazer uma aplicação, né? Uma aplicação simples, e vou fazer isso em nosso curso que vamos lançar em breve. Vou fazer uma aplicação de como utilizar essas ferramentas para você, vendedor ou vendedora. Então, vamos citar apenas algumas aqui, vamos fazer alguma explicação bem básica a esse respeito, tá? E posteriormente vocês vão ter mais informações sobre esse treinamento. Mas antes de qualquer coisa, aproveito para me seguir, para comentar e para marcar. Vamos lá, primeiro item, pesquisa. Se você vendedor quer ser eficaz, quer persuadir, quer ser o primeiro a vender, o que é preciso você entender? Que a tua marca, ou a marca da empresa que você representa, ou a marca dos produtos que você representa, você tem que conhecer bem, tem que pesquisar bem, tem que estudar bem. Algumas ferramentas que podem te auxiliar nessa pesquisa podem ser o Google, o YouTube, os sites específicos da marca, alguns blogs, Twitter, o Instagram, Facebook, entre outros. Então, à medida que o seu cliente ele vai se conectando com você, vai entendendo esses produtos que você passa para ele as informações, ele vai criando confiança em você. E tudo isso só acontece se você fizer uma boa pesquisa. Vamos dar um exemplo. Você trabalha com brinquedos. Você trabalha vendendo brinquedos. Então, como é que você vai apresentar para o seu cliente esses brinquedos? Você precisa entender profundamente deles. Precisa entender todas as certificações, precisa entender todas as informações técnicas, precisa entender se esses brinquedos podem ou não ter algum tipo de reclamação. Então, evite essa coisa do empirismo ou do achismo. Nós, vendedores profissionais, não temos mais tempo de achismos. Temos sim. Tem que ter tempo para pesquisar, pesquisar e pesquisar. Segundo item, planejamento. Você vendedor precisa planejar, lógico, né? Para que o seu cliente ele consiga também acreditar que você é um cara profissional. Então, qual o planejamento que você precisa fazer para que você venda? Vamos ainda continuar com brinquedos, né? Para você vender brinquedos. Você precisa estudar, né, profundamente esses brinquedos e precisa ver até que ponto o seu cliente ele tem afinidade com essa linha que você vende e quais são os itens dessa linha do seu portfólio que você precisa direcionar para que o seu cliente compre, tá? Então, muitas vezes você precisa criar ferramentas de alguns posts, alguns flyers, para que o seu cliente ele consiga receber essa informação e repassar para os clientes finais dele. Por exemplo, você cria um fly com a informação do produto, com a imagem do produto, a utilidade do produto, para que o cliente não fique perdendo tempo indo lá no site pesquisar, tá? Você que tem que fazer isso e você precisa fazer esse planejamento, para que depois você consiga ver as métricas, você consiga analisar os resultados, os KPIs do seu planejamento. Então, qual a sugestão caso você tenha que vender brinquedos e a sua empresa não tenha um site? Você pode criar um site específico para você. Ah, mas minha empresa tem um site e eu preciso divulgar esse site. Então você precisa conhecer o site, entender os caminhos dele e mostrar para o teu cliente qual a melhor forma de fazer essa pesquisa.
E ainda sobre planejamento, nesse seu site, vamos supor que você agora não tenha mais uma loja de brinquedos que represente, você tem a sua loja de brinquedos. Então você precisa nesse seu site transformar essa plataforma em uma plataforma de negócios. Você precisa entender como seu cliente se comporta para usar esse site. Então esse seu site precisa ser útil, ele precisa ter técnicas de otimização, ele precisa ter um bom layout, ele precisa estar posicionado bem na internet, nas redes sociais, ele precisa ter indicadores de performance para que quantas pessoas entrarem no seu site, quantas pessoas vão comprar, em que horário do dia as pessoas entram, quando compram, o que compram. Então tudo isso faz parte do planejamento dentro dos outros peixes de marketing digital, tá? Além disso, existem algumas outras questões que você precisa também analisar. Por exemplo, qual é o seu planejamento de marketing digital? Você analisa o seu concorrente? Você posiciona como é que se posiciona o seu concorrente em relação a você? Como é que você se posiciona com relação ao seu concorrente? Qual o seu planejamento de rotinas diárias ou de inteligência competitiva? E após esse fim do planejamento, você deve analisar como a sua equipe está se comportando dentro do seu planejamento. Qual a importância de posicionar a sua marca? Qual o público-alvo dentro desse planejamento? O terceiro ponto dos 8 P's de marketing é a produção. O que é produção de verdade? É executar. Por exemplo, você contrata alguém para montar o seu site. Então, você precisa entender também sobre site, saber o que você quer, para poder, a pessoa que você contratou sabe exatamente colocar nesse site o que você precisa para engajar, para fazer com que os seus clientes sigam. O que o seu site deve conter? Quais são os meios de captura que você deseja que ele tenha? Que instrumento de mensuração de dados é necessário que você tenha? Se o site for institucional, ou seu site é e-commerce, ou é seu site pessoal da sua própria marca, ou é um site profissional onde você vende serviços ou vende cursos. Então, em resumo, o seu site precisa ter algo que atraia o seu cliente, tá? Isso é apenas uma amostra, tá, gente? Uma amostra do que vocês vão ver em nosso treinamento. Mas aproveitem para curtir, comentar, compartilhar. Agradeço e aguardem.